Graça e paz, amados. Gostaria de nesta manhã compartilhar com vocês aqui um trecho da palavra de Deus bastante interessante e que aborda um tema que é um dos que eu mais amo, que é a fé. Está aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Leiamos. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Esse é um texto bastante importante, não só interessante, como importante das Sagradas Escrituras, porque é um texto que aborda a questão da fé e a fonte desta fé, aquilo que é de fato o meio, o modo, a maneira pela qual adquirimos a fé. E é curioso porque assim, nós podemos e geralmente damos diversas interpretações para esse texto, para este versículo, para este fragmento da palavra de Deus. E todas essas interpretações e todos esses entendimentos em si não são equivocados. Como, por exemplo, entender que a fé ela vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então, nós precisamos ler, meditar na palavra de Deus e é assim que a fé virá. Isto está correto. Precisamos ter conhecimento da palavra, precisamos meditar na palavra de Deus. É bastante significativo as diversas passagens, os diversos momentos em que nós somos, à luz das Sagradas Escrituras, estimulados a meditar na palavra. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, e antes medita nele dia e noite, para fazeres conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarde-os no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Há diversas passagens, eu poderia citar aqui diversas, mas estou pegando tantas outras, Estou pegando algumas só para a gente se dar conta da importância da meditação na palavra de Deus. O Salmos primeiro é outro também que vai falar, inclusive, da diferenciação entre o justo e entre o ímpio, e o quanto essa afinidade com a palavra de Deus ela é de fundamental importância. Texto bíblico como um todo, de Gênesis a Apocalipse, vai nos apontar isto. Diversos heróis da fé, como a gente geralmente se refere a esses homens, a essas mulheres relatados na palavra de Deus e que venceram, conquistaram por meio da fé na palavra de Deus, essa confiança no Senhor. No entanto, uma outra interpretação, outro entendimento possível, exato e profundo desta mesmíssima passagem diz respeito não a este conhecimento acumulativo da palavra, mas a uma outra espécie de conhecimento lógico que é oriunda desta primeira, mas eu diria que é um aspecto mais profundo e com total coerência com este aspecto acumulativo da palavra, que é assim, quando Deus fala com você, quando esta palavra que você conhece, quando as Sagradas Escrituras na qual você medita, quando este trecho, esta passagem, este versículo, esta única palavra, quando isto explode, quando isso se revela, quando isso adentra o teu coração, quando isso penetra no teu espírito. Esta é uma outra interpretação ainda mais profunda, plenamente razoável e coerente com o texto bíblico. Então aqui quando diz, de sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, entendemos também que a fé ela vem quando Deus fala no teu coração, quando Deus revela no teu espírito esta palavra sobre a qual você meditou. E este é um aspecto bastante importante porque traz uma diferenciação entre duas palavras extremamente importantes e com significado parecido, que é logos e rema. Toda a palavra escrita, toda a palavra, a Sagrada Escritura de Gênesis a Apocalipse, toda essa palavra que nos traz o conhecimento, esta palavra é logos. De Gênesis a Apocalipse, quando você medita na palavra, seguindo essas diversas orientações, como algumas que eu já citei aqui, que eu já declamei aqui,
você está adquirindo, você está trazendo para si, você está trazendo para sua alma o conhecimento desta palavra, que é Logos. Este conhecimento que precisa transformar a nossa alma. Agora, a necessidade que temos de meditarmos sempre, meditarmos dia e noite, como diz a palavra de Deus, dia e noite, porque Deus dá aos seus amados até mesmo enquanto dormem. A importância de meditarmos nesta palavra é que esta palavra sobre a qual meditamos, esta palavra que passa a permear nosso entendimento, esta palavra, ela precisa agora ser revelada em nosso espírito, e ela é revelada quando o Senhor fala em nosso espírito. Aí então o Logos transforma-se em rema. E esta palavra revelada, este Logos que transformou-se em rema, que vai de fato nos dar a fé sobrenatural, a fé perante a qual caminharemos sobre as águas. Como diz o texto bíblico, vocês bem devem conhecer, quando nessa passagem em que os discípulos estavam ali atravessando o mar, quando de repente eles veem, né, Jesus Cristo caminhando sobre as águas. Eles ficam apavorados. E Pedro, mais intrépido de todos, fala, né, pensam a princípio que é um fantasma. E Jesus Cristo os acalma, né? Diz que é ele, que é o mestre. E Pedro fala, se és tu, ordene que eu vá até aí. Jesus Cristo diz, vem. E é sobre esta palavra que é dita que Pedro caminha sobre as águas. Vocês percebem? Esta palavra que é falada, que é dita, que é revelada pelo Senhor. E essa palavra, ela só tem um lugar para ser revelado, que é o nosso espírito. É lá que a palavra, que é espírito e vida, pode e deve ser revelada. E quando Jesus então fala para Pedro, venha, Pedro caminha. É engraçado que assim, nós sempre, quando pregamos, quando ensinamos, quando meditamos nesta palavra, damos extrema ênfase ao fato de que Pedro afundou. Mas Pedro só afundou, ou Pedro não afundou, sem antes caminhar sobre as águas. E esse que é o aspecto mais interessante dessa passagem, porque Pedro, ao receber esta palavra do Senhor, e esta palavra é rema, esta palavra é a palavra revelada em nosso espírito. Rema, a palavra que é dita, que é proferida pelo próprio Deus em nosso espírito. Pedro andou sobre as águas. Percebem? Né? Ao receber esta palavra, Pedro teve coragem, Pedro teve fé para andar sobre as águas. E tão somente depois, em já andando sobre as águas, aí então ele desvia a sua atenção. Faz o que não deveria ser feito. Ele atenta ao vento, ele atenta às circunstâncias. E aí então Pedro afunda. No entanto, antes ele andou sobre as águas. E andou sobre as águas porque recebeu esta palavra revelada em seu espírito. E é isto, amado. E é isto que esse texto, e é isto que esse versículo quer, no seu aspecto mais profundo, nos dizer. É que precisamos meditar nesta palavra, é que precisamos permanecer nesta palavra, é que precisamos conhecer esta palavra, até que esta palavra, Logos, até que esta palavra que nos produz conhecimento, nos traga também revelação em nosso espírito. E possamos andar sobre as águas. E possamos então ter esta fé sobrenatural que move montanhas. E possamos então ter esta fé do tipo de Deus, que se dá quando temos a palavra revelada em nosso espírito. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, a palavra revelada, o Logos que transforma-se em rema. Medite nesta palavra, medita nela dia e noite. O justo viverá da fé. A fé é o componente, a fé é o elemento essencial na caminhada do cristão. Muitos de nós temos fraquejado, muitos de nós temos desanimado, muitos de nós temos ficado à beira do caminho, porque temos ignorado esta máxima de que a vida que nos foi proposta em Cristo é uma vida pela fé. E para caminharmos nesta fé, precisamos conhecer a palavra de Deus. E mais do que conhecer, precisamos buscar a revelação desta palavra.
e temos a revelação desta palavra tão somente quando nos debruçamos sobre esta palavra, quando meditamos nesta palavra, quando permanecemos com esta palavra, permanecemos nesta palavra. Muitas vezes, amados, somos ouvintes surdos num culto, né, numa pregação, num estudo, seja em que circunstância for. Ouvimos a palavra de Deus, esta palavra que entra por este ouvido logo sai pelo outro, e às vezes são tantas as inquietações em nossa alma que sequer permitimos que a palavra entre pelo nosso ouvido, mas precisamos compreender com a máxima urgência a necessidade de meditarmos na palavra de Deus. Temos que tirar todo o entulho do nosso poço. Temos permitido ficarmos expostos a muitas coisas que não edificam. Temos gastado o nosso tempo com muitas coisas que não edificam, e aquilo que de fato é o mais importante, que é a palavra de Deus, nós temos negligenciado. Que você possa, na sua caminhada cristã, resgatar o seu tempo com Deus. Não apenas um tempo de oração, mas um tempo de meditação na palavra de Deus. Um tempo de reflexão na palavra de Deus. Um tempo em que você se alimente desta palavra e guarde esta palavra, para que então você tenha elementos, para que você então tenha a base, para que você então tenha a essência, que é a palavra, que é esta palavra que o Senhor revelará em seu Espírito, que é este Logos que Deus transformará em rema e que lhe produzirá a fé do tipo de Deus, a fé que move montanhas, a fé que te levará a caminhar sobre as águas, pois a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Guarda esta palavra, medita nela, permaneça nesta palavra, seja um homem e uma mulher de fé. Para isso tu foste chamado. Amém? Peço a todos que não esqueçam, né, de dar o seu like, ativar o sininho para que todas as vezes em que eu venha a postar um vídeo você seja notificado, e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Você é meu cooperador. Compartilhe esse vídeo, tá? Muitas pessoas, muitos de nós precisamos edificar a nossa fé, muitos de nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Seja você um canal de bênção, né, na vida do teu próximo. Precisamos caminhar juntos. Somos um corpo em Cristo. Amém? Graça e paz, amados.